O título da mensagem de hoje é Diferenças entre remorso e arrependimento. No remorso, ficamos tristes, abatidos, mas vamos repetir o mesmo erro. No arrependimento, mudamos de rumo, mudamos de vida, de atitude. No remorso, vamos para a morte. No arrependimento, para a vida. Há uma grande diferença entre o sentir remorso e se arrepender. No remorso, vamos para o inimigo das nossas almas, servi-lo, enquanto no arrependimento, vamos para Deus, servi-lo em espírito e em verdade. No remorso, para o pecado. No arrependimento, para a santificação. Então, são ideias diferentes sobre o que é arrependimento. Há diferentes ideias em nossos dias sobre o que é arrependimento. Mas, por acaso, estão essas ideias embasadas no que as Escrituras ensinam? Por exemplo, nós lemos na Bíblia Sagrada, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo deixando estas considerações. Diz ele o seguinte: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Será que o arrependimento se trata simplesmente de mudar de opinião? Ou existe algo mais envolvido nisso? Vamos ao exemplo da Bíblia Sagrada, como outros ainda existem, e vamos dar uma olhada em algumas das definições bíblicas de arrependimento, começando com os ensinamentos de Jesus sobre Jonas e os ninivitas. Em Mateus capítulo 12, versículo 41, Jesus declarou: os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Estava se referindo a si próprio como maior do que Jonas. Para descobrirmos exatamente o que Jesus queria dizer quando falou eles se arrependeram, vamos dar uma olhada na passagem que ele estava se referindo. Estava se referindo ao livro de Jonas, capítulo 3, versículos 5 a 10, quando relata o que ocorreu com a pregação de Jonas, como o povo tomou uma atitude bem diferente da que vinha praticando até então, a ponto de Deus achar que não deviam eles mais viver naquela vida, e aí mandou os meios para que eles se arrependessem dessa forma de viver contrária ao propósito de Deus. Então, essa passagem da Bíblia Sagrada, ela nos coloca a par de que no arrependimento há realmente uma colocação distinta do que simplesmente pode ocorrer quando a pessoa apenas se coloca como mostrando que sentiu tristeza por causa disso e daquilo, mas a sua forma de viver não muda em nada. De modo que no livro de Jonas, nós encontramos uma posição
que diz o seguinte no capítulo 3, versículos 5 a 10. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Por esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou de si os seus vestidos, cobriu-se de saco, assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos, clamarão fortemente a Deus, se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Aqui está, então, um verdadeiro exemplo de arrependimento que caracteriza uma mudança de vida. Os ninivitas humilharam-se a si mesmos, clamaram fortemente a Deus, convertendo-se dos seus maus caminhos, de acordo com a autoridade máxima, o Senhor Jesus Cristo. Isto constitui arrependimento, diferentemente do que alguns hoje em dia equivocadamente querem que acreditamos, que trata-se apenas de uma mudança de opinião. Há muita diferença entre a mudança de opinião e um verdadeiro arrependimento. Outro exemplo que queremos citar à luz da Bíblia, muito conhecido, é o exemplo do filho pródigo. É um bom exemplo de arrependimento, é o ensino de Jesus a respeito do filho pródigo. Quase todos os leitores da Bíblia estão familiarizados com esse ensino de Jesus Cristo, que está no capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, versículos 17 a 21. E este exemplo é muito atualizado, maiormente, para os jovens dos nossos dias, que estão vivendo como se Deus não tivesse vontade para que pudéssemos seguir. Então disse assim, diz o texto, versículo 11, vou começar para contar todo o que Jesus declarou. Disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome.
Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, ponde-lhe um anel na mão, alparcas nos pés, trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aí está o que falou Jesus para representar o arrependimento do filho pródigo, mostrando o seu estado de morte espiritual, de perdição, porque este meu filho está morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Obviamente, ele se referia à morte espiritual e à volta à vida espiritualmente falando, já que o filho pródigo não estava fisicamente morto, mas estava vivendo fora da vontade de Deus. Talvez você, meu prezado ouvinte, me pergunta qual é a importância de se arrepender. Pedro, o apóstolo, ensinou que arrependimento é o remorso, é o remédio contra se perder. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo, para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha o remédio para a salvação de uma multidão a que se refere o apóstolo Pedro. Arrependimento não foi apenas a mensagem de João Batista, em Mateus 3, 1 a 3. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. E Jesus continuou a mensagem de João depois que este foi preso. Não existe maior respaldo à mensagem de alguém do que partindo do próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, versículos 12 e 17. Ora, ouvindo Jesus que João fora entregue, retirou-se para a Galiléia. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Lucas capítulo 13, versículo 1 a 5. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, eu vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aí está o tamanho
do pecado na vida de uma pessoa que não se arrepende. Ela pode fazer um paralelo entre o pecado de outro, julgá-lo maior do que o dele. Mas, entretanto, Jesus está dizendo aqui, pensa que você vai ter uma situação melhor porque julga seu pecado menor? De modo nenhum, se não se arrepender, de igual modo, todos perecereis. E, concluindo, foi a mensagem de Paulo no Areópago de Atenas, Atos 17, versículos 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aqui são palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele não tem em conta os tempos da nossa ignorância. Fazemos coisas erradas porque desconhecemos a vontade de Deus. Mas quando tomamos conhecimento do Evangelho, então há um arrependimento profundo em nosso ser. E sabemos mais pela Bíblia Sagrada que um dia os homens que hoje desprezam o convite para arrepender-se, viver na vontade de Deus, vão passar pela justiça de Deus. É chamado julgamento final. Está no capítulo 20 do livro do Apocalipse, do versículo 13 em diante. Abriram-se os livros, abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados na hiena, que é o inferno. Por que não se arrepender hoje? Por que não mudar de vida para viver uma vida que agrade a Deus? Fica o convite aqui para você. Arrependimento é melhor do que simplesmente sentir remorso e continuar no mesmo caminho.